Olá, bom dia. Eu sou o Roberto, diretor da Escola Mário Manuel, e nesse breve vídeo eu vou apontar os encaminhamentos a serem realizados no nosso plano de convivência escolar, ok? O plano de convivência ele foi pensado a partir das nossas necessidades de organização dos tempos escolares que sejam compatíveis com as necessidades educacionais, pedagógicas gerais, para que os alunos tenham uma boa aula e para que os professores façam um bom trabalho. Tá bom? Esse documento estará na pasta do Drive de cada professor e profissional da unidade escolar, que terá a incumbência de preenchê-lo, e eu vou mostrar aqui algumas possibilidades e o funcionamento de todo o documento. Lembrando que esse documento é um documento coletivo, pensado a partir do protocolo Conviva 179 e que foi trabalhado no planejamento escolar com a totalidade dos professores, ok? No planejamento, o que foi apontado é que nós daremos apenas uma cara final nesse documento, de modo a colocá-lo em prática aí no mês de fevereiro, março, para a continuidade do ano letivo, tá bom? Então vamos lá. Começa por aqui: nome, função, professor do CGPG, diretor, vice, turmas para as quais leciona, e aqui a gente começa a colocar aqui na parte de baixo, tá? Os itens referentes às ações que nós vamos desenvolver, tá? Vou passar primeiro aqui pelos itens que compõem ele. O indicador convivência, algum lá embaixo é assiduidade, tá bom? Que nós também indicamos como convivência na medida em que o estudante que não comparece à unidade escolar ou falta excessivamente em si desenvolve um problema relacionado à convivência escolar, ou seja, ele precisa estar presente na escola, ele precisa se relacionar com os demais, ele precisa ter uma relação social com professores, funcionários e demais estudantes, e assim por diante, tá? Aqui nós temos o diagnóstico do problema, eu vou passar por alguns deles aqui para a gente observar. Então, indisciplina silenciosa, quando o estudante não realiza as atividades, e aí nós temos causas distintas, tá? Desde desmotivação, defasagens, elegibilidade aos serviços da educação especial. Então, o aluno está quietinho ali, mas porque ele está realmente com vergonha de expor uma outra situação, ou porque a gente não o conhece, não consegue dar suporte a ele naquilo que ele precisa. E aí nós temos todos os encaminhamentos relacionados a isso, que vai desde as ações do professor, tá? As ações do professor tutor e do CGPG, direção e vice-direção, tá? O que é bom frisar: a nossa meta é sempre 100% dos estudantes ativos. O protocolo não é a ação. O protocolo é o encaminhamento efetuado, tá? A ação ela é de cunho didático pedagógico, ou seja, ela visa o aprendizado do estudante e da turma, de modo que esse estudante compreenda as necessidades que nós temos em relação à convivência escolar, ok? Então, partindo para o próximo item aqui, aluno desafiador, comunicação violenta, são aqueles estudantes que apresentam determinadas condutas que pode ter origem em questões socioemocionais, extraescolares, como estrutura familiar, vulnerabilidades ou mesmo bullying. Está agindo violentamente porque tem sido recebido de modo violento. O objetivo, é claro, é um ambiente acolhedor de respeito às diferenças. E aqui nós temos casos de ofensa direta, comunicação violenta. Nós estamos falando aqui aquele estudante que ofendeu o colega ou o professor, que está sendo violento com o professor quando o professor o orienta, né? Vocês vão observar que aqui os encaminhamentos, os protocolos, eles são muito mais diretos, né? Ou seja, encaminhamento para o agente, comunicação ao tutor, porque ali você já não tem mais um foco de ação dialógica a se desenvolver com esse estudante, tá? Aqui
No caso do aluno desafiador, comportamento desafiador, conversa excessiva, brincadeiras inadequadas, nós temos aqui características muito próximas do outro, né, enquanto a origem disso, e o objetivo é óbvio que é um ambiente pedagogicamente adequado, acolhedor com respeito às diferenças. O que nós queremos é que o ambiente pedagógico seja propício ao desenvolvimento de práticas que levem ao aluno a aprender literalmente, tá? Então nós temos os protocolos, ou seja, o que eu faço ali naquele instante quando eu tenho alunos nessa situação. Bom, se é um estudante, por exemplo, que está realizando esse tipo de ação a primeira vez, né? Ou seja, que está falando, correndo, brincando excessivamente, a orientação verbal. Bom, eu já passei desse nível 1, estou no nível 2, porque o caso é reincidente, comunicação ao tutor, a fichinha está aqui embaixo no anexo 1, eu vou mostrar, tá? E assim por diante. Atrasos, estudante fora da sala. Nós temos o protocolo do agente de organização, do professor, da vice-direção, direção. Lembrando que assim, estudante chegou fora da sala, chegou atrasado, tá? A orientação é para que o estudante entre em sala de aula com orientação do professor, comunicação ao tutor em caso de reincidência e comunicação à vice-direção e direção em caso de reincidência. Então o aluno está chegando atrasado, é a segunda, terceira, quarta vez, fichinha nele, você vai preencher 2 fichinhas então, ao tutor e a vice-direção, e aí esse caso passa a ser de responsabilidade nossa em relação ao acompanhamento, tudo bem? Conflito entre estudantes que resultou pode resultar em ato violento. Aqui nós temos os encaminhamentos também, professor, tutor, direção e assim por diante, tá? Inassiduidade discente, que ocorre mais aí nos casos do ensino médio. O que nós vamos fazer? E lembrando que a inassiduidade ela compete mais ao ensino médio, mas os casos de contraproducência acadêmica também ao ensino médio, né? Mas os casos daquela contraproducência acadêmica relacionada ao comportamento do aluno desafiador, conversa, brinca demais, a gente tem muito mais no ensino fundamental, sobretudo nos novos anos, tá? A quem a conversa com os líderes de turma tem me dado uma noção muito boa sobre como têm sido os procedimentos. Esse documento ele vai apoiar as ações que a direção e vice-direção e grupo de gestores de coordenação pedagógica geral e específica por área realizará em relação ao apoio presencial, tá? Então, as ações que nós realizaremos em relação ao apoio presencial. Então vou dar um exemplo aqui de ações que o professor pode preencher. Eu já tinha feito um videozinho anterior que não tinha gravado áudio e eu tinha feito 2 itens aqui. Opa, pediu Ctrl V aqui, Ctrl V. Tá? Não apareceu o Ctrl V, então acho que ele não havia copiado. Não, eu tinha utilizado outro item, mas vamos utilizar aqui, por exemplo, para a disciplina silenciosa. Então é um problema no 8º B. Então, discussão com a turma a respeito do seu projeto de vida. Então, por exemplo, roda de conversa. Então, outro item aqui, acompanhamento semanal dos fazeres do livro do aluno. Ou seja, existe um material impresso agora que eu posso acompanhar. Não vou citar outros itens aqui porque senão eu acabo podando até a criatividade dos colegas para realizar. Eu só queria dar um exemplo para que clarificasse um pouquinho na mente as coisas que nós podemos fazer. Então, por exemplo, o aluno desafiador, então nós podemos realizar aqui roda de conversa sobre questões éticas e sobre o projeto de vida dos estudantes. Tutoria com levantamento de questões socioemocionais.
que esse sócio aqui não pode ter acento porque é uma proparoxítona. Acho não, com certeza, né? E não tem acento aqui. É até a terceira. Bom, são alguns exemplos aqui que podem ser trabalhados nesse plano de convivência, tá bom? Mais uma vez lembrando, precisa ser evidenciado? Sim. Quais são as evidências possíveis? Fiz uma roda de conversa com os estudantes. Tira uma fotinho da roda de conversa, faz uma atazinha para esses estudantes assinar que você realizou. As atas com os estudantes da tutoria, faça uma ata com os estudantes da tutoria, tá? Não deixe de realizar as evidências. A avaliação de desempenho dos professores, ela contará com as observações feitas no apoio presencial. E o apoio presencial será feito com base, entre outras coisas, no plano que foi preenchido por vocês aqui, na execução pedagogicamente correta dos guias de aprendizagem, que nada mais nada menos é do que exercício daquilo que é o currículo oficial, na associação disso com o escopo sequência, na utilização dos materiais digitais de modo articulado com o material impresso e também com a utilização das metodologias orientadas nesses materiais, o que pressupõe também a utilização de metodologias ativas. Inclusive esse daqui, ó, é um dos itens que eu oriento que se coloque aqui, ó, nesses estudantes que não realizam as atividades, têm ficado de cabeça baixa, tá? E também pode ser utilizado nesse da comunicação, do aluno desafiador, que não realiza as atividades, que conversa demais, que grita e assim por diante, tá bom? Espero que esse vídeo tenha tornado as coisas um pouco mais claras e espero observar excelentes planos e que a escola tenha excelentes encaminhamentos. Até mais.